Quem ouve a voz do bom pastor o segue porque conhece a sua voz e sabe que está no caminho seguro. Infelizmente, muitas vozes se apresentam no mundo, muitas possibilidades nos confundem e perdemos por vezes a capacidade de ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho da santidade. É aqui que entra a direção espiritual. Hoje, entramos no segundo episódio da nossa série sobre espiritualidade e vida interior e falaremos sobre essa via segura de escuta do bom pastor que age pela graça e nos conduz pelo caminho de santidade, o caminho de perfeição. No episódio de hoje, série Espiritualidade, o que é direção espiritual e como ela ajuda na vida interior. Olá, que bom te receber aqui no Mater Podcast. Eu sou Tomás Guarese e nós vamos seguir nessa conversa aprofundando as maravilhas da Igreja Católica. Para nos auxiliar a trazer luz para o nosso tema central, aqui comigo na mesa, engenheiro de profissão e especialista em teologia do corpo, Rodrigo Baes. E aí, Tomás? Bora lá, hein, Rodrigão? Você vamos. Vamos. No outro microfone, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicopedagogo, mestre em teologia dogmática, mas, acima de tudo, sacerdote, Padre Alex Bordman. Olá, Tomás. E Padre, vamos lá então, para começar, já vou contigo, Baes, para que tu possa trazer para a gente onde é que o povo pode nos encontrar. Consegue nos achar no @MaterPodcast no Spotify, no Instagram, no YouTube. Sempre os nossos episódios são em áudio, então a gente grava o áudio aqui. Tem uma thumb aí para você acompanhar, mas a gente não grava os episódios em vídeo, a gente grava em áudio. E aí você pode ouvir nessas plataformas e tem algumas outras plataformas que talvez a gente vai entrar aí pra frente, mas por enquanto é Spotify, YouTube e Instagram, tudo Mater Podcast, @MaterPodcast. Isso aí, você pode também aí compartilhar, pode não, deve compartilhar, tema de casa, já começamos com o tema de casa, para que outras pessoas possam receber aí os conteúdos. Também você pode comentar, porque o comentário muitas vezes pode parecer que não vale a pena, não tô nem aí. Ele ajuda muito o engajamento. Então, comenta qualquer coisa. Manda Padre Alex, nosso querido Padre Alex, direção espiritual com Padre Alex e Mater Podcast. Vai comentando isso. Reposta os nossos stories, vai aí chafurdando que vai nos ajudar. Faz perguntas também, que isso também nos ajuda, tá bom, gente? Bom, para começar então, nós trabalhamos já um primeiro episódio sobre isso. Padre, vamos dar uma refrescada na memória, né? O que é direção espiritual? Aqui é interessante pelo fato de ter aquele que faz a direção espiritual, né? No sentido absoluto de que é o diretor espiritual, mas também é dirigido espiritualmente, né? E vocês que também têm a graça de também fazerem direção espiritual. Então nós vamos poder lançar luzes aí, conversar, né, sobre este horizonte, né? A gente vai poder sentar nas duas cadeiras, né, no meu caso, né? E vocês também vão poder trazer aí a contribuição de vocês como filhos espirituais, né? Eu sempre gosto mesmo, né, de fazer um processo inverso, né, daquilo que não é a direção espiritual. E gosto de dizer que mesmo que você tenha essas ideias de direção espiritual, não faz mal, vai igual. Por quê? Às vezes a motivação inicial é esta, mas se tu estás disposto, né, seja depois de ouvir o nosso podcast, ou mesmo, né, de ter ali o contato com o diretor espiritual, presencialmente ali, né, aprofundar o tema e você entender então o que de fato é, aí você pode começar um bonito processo de acompanhamento espiritual. Então a motivação inicial não tem problema, ela pode ser um pouquinho ali equivocada, mas ela pode ser corrigida. O que não pode acontecer é dela ser equivocada, né, e permanecer,
Ou também o contrário, às vezes a motivação inicial era boa e se corrompeu depois, no meio do caminho. Aí, que acontece também, viu? Isso também acontece. Só um outro... Antes de a gente começar a aprofundar no tema mesmo, Baez, eu gostaria que tu trouxesse, assim, bem breve, por que foi escolhido esse tema para a gente trabalhar aí em mais do que um episódio? A gente começou, então, essa série sobre espiritualidade e a gente vai passar por vários temas da vida espiritual. E a gente falou, né, o nosso primeiro episódio da série sobre espiritualidade foi sobre o que é a vida interior e como iniciar nessa vida interior. E a gente achou por bem, como segundo episódio dessa série, falar sobre a direção espiritual, justamente porque a direção espiritual ela é uma chave, ela é uma forma de caminhar na santidade. Então, assim, a direção espiritual, a Congregação para o Clero vai dizer que ela é um auxílio para o discernimento no caminho de santidade ou perfeição. Então, a direção espiritual ela é um auxílio para nós cristãos e para nós, particularmente católicos, né, cristãos católicos, ela é um auxílio, ela é uma ajuda para que a gente, como tu falou no começo, Tomás, para que a gente escute a voz do bom pastor. Deus que vai nos conduzir, Deus sabe qual é o plano que ele tem para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, é um plano individual. A tua vida é a tua vida e ela precisa caminhar para Deus por um caminho que passa por saber o que Deus quer. E essa forma da gente saber como Deus quer, uma delas, claro que a adoração eucarística, a vivência dos sacramentos, tudo isso faz parte de ouvir a voz de Deus. Mas por que a gente escolheu direção espiritual para esse assunto? Porque, gente, assim, a gente nessa série de espiritualidade, a gente vai passar pelas mais diversas coisas, conquista de virtudes, vencer os vícios, a gente vai passar por um monte de coisa. Mas isso nada a gente vai conseguir fazer e progredir na vida espiritual se a gente tentar fazer isso sozinho. Tenham certeza disso. Ninguém, a própria Congregação para o Clero, e aí tem um outro autor que a gente usou bastante aqui para essa pauta desse tema, que é o Manuel Augusto Santos, num livro que ele tem sobre direção espiritual, ele vai nos dizer que ninguém pode guiar-se a si próprio no caminho de livrar-se de si mesmo e avançar com passo firme para Deus. O que ele quer dizer com isso? A gente não é um bom advogado em causa própria. Isso o meu diretor espiritual, vulgo Padre Alex, me disse. A gente não é um bom advogado em causa própria. Quando a gente tem que advogar frente àquilo que, será que eu estou conquistando virtude? Será que eu estou vencendo os meus vícios? Será que eu estou caminhando? Será que eu estou progredindo na vida espiritual? Cara, não é a gente que vai dizer sobre isso. A gente precisa confiar isso a alguém que sabe confiar isso a outro alguém. E isso que o padre falou. Um bom dirigido espiritual, a gente vai falar isso mais pra frente, mas um bom diretor espiritual, é também um bom dirigido espiritual. Quem sabe dirigir os outros é porque é bem dirigido, é porque sabe sobre a sua vida, sabe o caminho de Deus. Então, essa pessoa vai te guiar a caminhar pelos caminhos que ela está caminhando também. E essa é a grande importância da direção espiritual. É um caminho seguro, é um caminho sólido, para a gente tirar todas aquelas nossas dúvidas. Esse monte de dúvida que a gente tem, que o nosso podcast tenta resolver, muitas delas já foram dúvidas nossas e que a gente levou para o padre e disse, padre, olha só, me ajuda, não estou conseguindo, não vai rolar. E aí ele vai nos ensinando, vai nos mostrando, vai tentando nos ajudar a chegar nas respostas. E também vai nos puxando a orelha, olha, por aqui que tu tem que caminhar. Como um pai, o diretor espiritual vai guiando os seus filhos e vai deixando com que eles tomem as suas atitudes, os seus caminhos e cresçam em santidade e vão vencendo os seus vícios e vão conquistando virtude. Então, a ideia é que, à medida que a gente for avançando nos episódios dessa série sobre espiritualidade, que a gente for indo mais para frente, for falando de precisamos conquistar a virtude, precisamos vencer os vícios, precisamos vencer XY coisas, precisamos mexer nisso, fazer aquilo, tu pega esses assuntos dessa série de espiritualidade e vá para o teu diretor espiritual. Olha só, o pessoal falou no podcast XYZ. E eu queria muito conquistar essa virtude, eu queria muito fazer isso. Eu vi que isso aqui, para mim isso aqui bateu, isso aqui eu vi que é a minha dificuldade. Esse teu diretor espiritual vai lá e vai dizer, beleza, na tua realidade então a gente vai olhar dessa forma. Porque aqui no podcast a gente vai tratar sobre as formas gerais daquilo que a gente for tratando, né? Conquista de virtude, de forma geral. Mas na tua vida a conquista de virtude vai ter uma cara, vai ter a tua cara. A cara que Deus pensou para ti. E é o teu diretor espiritual que vai te ajudar a enxergar isso. Então é por isso que esse nosso segundo episódio é sobre direção espiritual. É justamente para ajudar nesse caminho. Show. Bom, o padre, como eu falei no início, ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele é psicopedagogo e isso mexe, vamos dizer assim, com a pessoa, né? Porém, padre,
tu não é... Aliás, tu não. A direção espiritual não é uma consulta psicológica, certo? Você é diretor espiritual, é formado em psicopedagogia e tudo mais, porém tu não é um psicólogo. Tem padres que não são psicopedagogos, não Exato. sabem e são diretores espirituais. Padres, a gente vai falar também de quem pode ser e quem deve ser diretor espiritual, mas quem é diretor espiritual não necessariamente tem essas formações e continua sendo diretor espiritual. Mas fica a pergunta, padre. É consultório de psicologia gratuito? Isso é muito importante, né? Lógico que para quem exerce a função de direção espiritual, todas as ciências serão sempre uma ferramenta legal e podem ajudar. Não só a psicologia, né, tantas outras. Inclusive, por exemplo, conhecer alguns aspectos de medicina é muito bom. Mas não é necessário absolutamente. Mas conhecimentos, conhecer um pouco aí de sociologia, conhecer... Então, todas as ciências humanas, lógico, nos faz, né, nos amplia a visão de ser humano. Então, tudo que nos amplia a visão de ser humano, lógico que nos vai ajudar. Mas vamos lá especificamente, né, que é o grande choque aí, a questão, né, porque a direção espiritual e psicologia é que o grande fronteira, né, muito fronteirista aí a questão. Muitas vezes será tratado em direção espiritual temas tratados da dimensão humana, mas sobre o prisma espiritual. E é aqui que a gente tem que entender. Quanto, de fato, a gente está tratando aquele tema, aquela dificuldade, ainda que humana, sobre a dimensão espiritual. Porque corre-se, de fato, o risco da tanto o dirigido e até mesmo o diretor se alongarem num tema porque não está sobre o viés espiritual, não se está colhendo o fruto espiritual, não se está trabalhando sobre a vertente espiritual, mas se está, de fato, se trabalhando sobre a dimensão psicológica. E aí o padre, por não ter, né, a expertise psicológica, a realidade não está andando. Então, aí sim, neste sentido é interessante o sacerdote ter algum conhecimento, ter alguma habilidade com a psicologia para poder entender, opa, aqui essa dimensão precisa ser trabalhada sobre uma dimensão psicológica. Tá? Então, assim, não são todos os casos. Não são. Tem muitos casos que sim, basta essa ressignificação a partir da fé que muita coisa vai para o lugar, tranquilamente. Porém, tem outras que a gente precisa desse aporte psicológico, porém de um profissional de uma antropologia sadia, né, cristã, né, enfim. Então, não, direção espiritual não é terapia gratuita, né? Porque ainda que trabalhemos uma questão humana, ela precisa ser vista sobre o padrão espiritual e precisa colher fruto espiritual. Vamos lá, vamos dar um exemplo muito concreto. Estamos aí, né, frente a uma catástrofe, né? Muito bem. Esse mesmo tema levado para um psicólogo. Bom, a gente vai olhar o impacto dessa realidade sobre a saúde mental e psicológica da pessoa. Consequências na ansiedade, e aí a partir da ansiedade o que afetou, causou-lhe pânico, fobias sociais, alterou a sua alimentação, enfim, o que aconteceu a partir deste episódio. Vamos lá, foi para a direção espiritual.
Muito bem. Que impacto espiritual essa realidade lhe deu? O que aquilo lhe mexeu? O quanto essa pessoa é capaz de este elemento histórico humano, o quanto ele conseguiu transcender, né? O quanto ele conseguiu tirar aquela realidade ali do simples fato histórico e tirou um valor, tirou, né, uma realidade espiritual que fez o seu coração se aproximar mais da eternidade. Poderíamos também, em direção, falar sobre os efeitos humanos, poder tentar entender um pouquinho aqui e ali, apaziguar o coração. Ok, pronto. Mas agora a gente tem que transcender a mera realidade humana. A parte psicológica, ela é uma ferramenta, mas ela não é a finalidade. Isso aí. Ela é uma ferramenta. Ela é só porque precisamos então para que possamos chegar ao espiritual, né? No psicológico, ele é o fim em si só. A pessoa está bem humanamente, pronto, alcançou-se o seu fim. E na direção espiritual, esse não é o fim. E se for, e até o melhor é que a pessoa já tivesse essa dimensão até pronta. Seria o ideal. Mas não é a realidade. Muitas vezes vai ter que se trabalhar questões aí de virtudes humanas, não de humanidade psicológica, digamos assim, mas de virtudes humanas para poder avançar na dimensão espiritual. Então, direção espiritual não é consultório psicológico, não é mero aconselhamento, né? Aconselhamento significa o quê? Eu trago somente problemas pontuais para saber a opinião do padre ou do diretor espiritual, né? Que não necessariamente um padre. Não é um local onde eu levo meus problemas e o padre vai decidir por mim. Poxa. Né? Não é. Né? Então, poxa, seria tão mais fácil. Olha, vou te dizer, acho que essa é a minha maior dor na direção espiritual, porque tanta coisa que às vezes eu penso assim, nossa, se o padre desse um... O padre vai me dar barbada, eu vou perguntar, ele vai me dar barbada. Pitacozinho assim na minha vida, a gente reza pra que ninguém dê pitaco na nossa vida. O padre que a gente quer que dê pitaco, ele diz assim, não, mas é tu que tem que decidir tal aí tu coisa. Chega, padre, se eu tenho essa e essa opção, qual será a melhor opção? Olha, tu tem que ver qual é a melhor opção. Não era essa a resposta que eu queria. Tu me dá essa resposta. Sério. Essa acho que é a minha maior dor. Isso é muito importante, né? Então, estas realidades não são direção espiritual. Também, assim como a confissão, você não está lá para falar dos outros. É tua direção espiritual. Mas, padre, olha só. Tá, então, beleza. O padre não tá aí para dar pitaco na vida e não vai dar opinião. Porém, digamos, uma situação, sei lá, eu levo uma decisão muito importante na minha vida. Troca de trabalho. Tu vai troca de trabalho, gastar um valor alto para compra de alguma coisa, casar, coisas assim que são muito, dá um impacto grande na vida. Daí a pessoa chega para ti, padre, olha, isso aqui vai me dar um impacto assim, assim. Tu pode dar um direcionamento no sentido de, olha, eu acho que naquilo que tu tá vivendo agora não é hora de fazer isso, ou não, também assim não dá. Aí é que precisa e se deve criar, né, e isso é uma coisa natural, não é uma coisa que pode ser forçada. Então, obviamente, né, vamos lá, se começa o processo de direção, primeira direção tu já coloca ali, né? A primeira direção, se eu devo ou não casar com fulano na semana que vem. Bom, isso não é uma coisa que se resolva na primeira direção espiritual, né? Não se criou a vinculação espiritual necessária para uma decisão como essa. Seria de uma temeridade e de uma... né, seria leviano jogar, né, para o diretor espiritual uma responsabilidade dessa, né? Por quê? Bom,
a gente conta primariamente com a ação, né, e a graça do Espírito Santo. E aqui a gente precisa entender um conceito maravilhoso e lindo, porque na igreja a gente tem duas realidades da graça, né? O estado de graça, né, que é aquele que a gente o tem quando a gente confessa-se, né, dignamente, bem feito, quando a gente conquista uma indulgência, quando a gente vive penitências. Então, nesses atos de conservar, de lutarmos por estar em comunhão com Deus, tá? Mas tem um outro aspecto. Existe, né, a graça de Estado, que é uma outra realidade, a graça de Estado. Ou seja, o Estado aqui significa missão, função, serviço. Ao exercer aquela função, aquele serviço, aquela missão dada, confiada pela igreja, te é concedido graças que você não tem ao não exercê-las. Vamos lá. Eu, como pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Estância Velha, eu gozo sobre o povo desta parcela do povo de Deus, da Diocese de Novo Hamburgo, do meu território, conforme os decretos da igreja, uma autoridade espiritual, né, que só tenho sobre este povo, pela função que exerço, detenho, né, pelo poder da igreja, pela potestade da igreja, né, dada através da legítima autoridade do meu bispo, para este povo. E que eu não tenho da paróquia vizinha aqui ao lado, não tenho. Tenho para este povo. Então Deus fala particularmente para este povo. Deus concede graças particularmente para este povo através da minha pessoa como pároco desta comunidade. Quando assim o for transferido, eu perco essa graça de Estado para este povo e vou ter, quem sabe, para um outro povo, para uma outra função. Isto se dá também na direção espiritual. Quando você, na tua oração, né, tu tem ali o desejo de convidar um sacerdote para ser teu diretor espiritual e ele o aceita, ele então também passa a ter essa graça de Estado sobre a tua vida. Né? Essa graça, né? Essa graça de Estado. Então ele vai, sim, ele tem essa prerrogativa espiritual sobre a tua vida. Mas não é uma coisa mágica, não é um amuleto simplesmente. Isso também vai se dar num desenvolvimento espiritual. Deus age dentro de uma... Então também deixe conhecer, deixe caminhar contigo, desta amizade espiritual, deixe conhecer até mesmo o teu funcionamento humano. Então isso também conta. Deus age também pela história humana e pela humanidade, do diretor espiritual e do dirigido. Eu estava te ouvindo falar assim, padre, até não sei se eu estou pensando certo, mas no caso específico de casamento, até porque se o diretor espiritual decide em cima, pode ser depois lá na frente um matrimônio nulo? Porque quem decidiu foi o padre. Eu disse, padre, olha, eu não sei se eu vou casar, eu quero casar, o que tu acha? O padre diz, eu acho que é uma boa ideia, vai lá. Só que o cara tá aí naquela, eu não sei, mas tomou uma decisão e a palavra do padre foi o carimbo para a pessoa realmente, não, então eu vou casar. Mas aí lá da frente deu algum problema e tal, e não era esse o caminho correto a ser tomado. Isso acaba pesando numa nulidade? Bom, cada caso é um caso, mas todo fator externo num casamento pode ser considerado tanto a favor quanto contra, tá? Peso, então, né? Tem peso, né? Então, seja para nulidade, ou seja, para até ratificar como válido um casamento, lógico que a palavra do diretor espiritual, ela vai ter, sim um peso.
como ela foi exercida vai ter o peso. Se ela foi, de fato, com a paternidade, com acompanhamento sadio, bom, vai ter um peso. Agora, se ela foi incisiva, né, foi desproporcional, lógico que pode ter aí um valor negativo. Mas então, sobre essa dimensão, lógico que o padre, com o andar da carruagem, ele também vai ter essa questão dessa intimidade espiritual com o seu dirigido, e Deus vai sim falar para ele realidades que esta pessoa ele pode se aconselhar com outros 200 sacerdotes muito bons. Mas Deus não vai falar aquilo que ele iria falar exclusivamente com o diretor espiritual. Isso é importante. Vai receber conselhos maravilhosos, mas tem coisas que Deus só vai falar pelo teu diretor, da qual tu escolheu, do qual o diretor aceitou, e neste momento então deu nessa questão da graça de Estado. E isso não é importante de frisar isso, né? Existe sim uma realidade humana que à medida que tu conhece mais a pessoa, tu tem mais intimidade, tem uma liberdade, consegue dizer e falar algumas coisas com mais assertividade, porque agora eu conheço essa pessoa. Mas isso também é absolutamente espiritual. Às vezes o diretor espiritual ele não te conhece, porque ele não está vivendo todo dia contigo, ele não é casado contigo, ele não está na tua casa todo dia. Então, muitas vezes ele não conhece aquela realidade particular que tu traz para ele, que tu pede auxílio, mas ele te dá um conselho que é absolutamente certeiro. Ele vai te dizer, olha, eu acho que é por aqui, eu acho que o que tu está vivendo é mais ou menos isso, eu acho que o que está acontecendo é aquilo ali. E isso é de uma força espiritual muito grande, porque tu dá, e isso eu acho que é importante que o padre falou, quando a gente escolhe um diretor espiritual, a gente tem que saber que a gente está conferindo a esse diretor espiritual uma autoridade espiritual sobre a nossa alma. E a gente precisa, para que essa autoridade possa ser exercida de forma correta e para que ele possa realmente aconselhar a minha vida, não a vida do outro, eu preciso, que nem o padre falou, eu não tenho que falar sobre os outros, eu tenho que falar sobre mim, eu tenho que falar sobre a minha vida. E eu preciso ser absolutamente aberto de coração. Eu digo isso por mim, assim, pela minha direção espiritual. O padre conhece minha vida de cabo a rabo, né? Conhece tudo que eu abro para ele, tudo que eu vou trazendo, eu abro com toda sinceridade, sem medo, porque eu sei que ele não está me julgando, eu sei que ele não está vendo se eu sou uma boa ou uma má pessoa a partir disso. Então, assim, tu tem que ter essa abertura, porque não adianta que nem eu vou usar o exemplo do Tomás, né? Eu quero casar com fulano, e aí eu só trago as coisas boas, as maravilhas que a gente viveu enquanto a gente namorava, enquanto a gente noivou. Não, isso aqui foi ótimo, olha só como tá bom isso, a gente já conseguiu uma casa, a gente já tem um carro, a gente já tem imóveis dentro de casa, a gente se relaciona bem quando sai com as pessoas. Tá, e aquele probleminha que tu tá tendo, que talvez possa impedir teu casamento. Tu abriu isso pro diretor espiritual? Se tu não abre, aí depois sai, meu diretor espiritual disse que eu tô pronto para casar, mas tu resolveu aquele problema? Não, esse problema não precisa, eu nem abri para ele. Então, a abertura, e aí, padre, tu vai poder dizer de experiência como diretor espiritual, mas qual é a diferença que faz um dirigido que traz tudo e é sincero, é aberto, para um dirigido que tenta ali amaciar as coisas? Como é que esse dirigido tem que chegar para ti? Ele tem que chegar realmente assim e jogar tudo, dizer tudo, abrir tudo? Ou tem coisas que ele não precisa ou que ele não deve discutir com o diretor espiritual? Não, eu acho que isso aqui é uma parte da minha vida que é íntima do meu relacionamento ou é íntima daqui, que o diretor espiritual não tem que entrar, não tem que tocar. Existe isso ou tem que ter uma abertura? Claro, guardadas as proporções e o equilíbrio da coisa, mas tem alguma coisa que o diretor espiritual não toca, que não deve ser tocado na direção espiritual? Uhum. Deixa eu só terminar, guarda, se eu me esquecer, por favor, refaz a pergunta. Ainda sobre essa questão da autoridade, né? Então, essa autoridade espiritual, para a gente entender, significa que Deus fala pelo diretor espiritual. Mas não significa, isso é muito importante, que a fala do diretor espiritual ela é impositiva. Isso é muito importante. Porque se fosse impositiva, aí nós estaríamos tolhindo a liberdade humana. E nós temos que considerar, olha,
estamos lidando com o ser humano, inclusive o sacerdote. Né? Inclusive o sacerdote. Então, Deus vai fazer a sua obra, né? E faz, inclusive, acima, muitas vezes, né? Do estado de graça e do sacerdote. Né? Claro que quanto mais o sacerdote também guarda o seu estado de graça, é um homem de oração, um homem de confissão, bom, aí ele deixa a via aberta para Deus fazer. Como também o próprio dirigido. Ele vai para a direção espiritual, não se confessa, não reza, né? Vive uma vida dupla, mas ele quer lá que Deus dê a solução para todos os seus problemas. Até estar diante de um diretor espiritual piedoso, Deus fala, mas só que ele não consegue concordar. Por quê? Porque sua vida vai para outro lado. Lógico, ele vive uma vida de um lado, vai para a direção de Deus. Deus diz, vai para a direita. Mas eu quero a esquerda. Bom, aí não tem como, né? É lógico que dá choque de realidade. E aí ainda é muito importante. Existem situações, ainda diante do que o Tomás falava, o diretor pode falar assim, assim, assado. Olha, tem situações em que o diretor, de fato, né, tem moções interiores tocadas pela graça do Espírito e que o diretor, com certeza, olha, parece que não me soa bem essa realidade. Te peço que você tenha atenção, não parece ser por aí o melhor caminho, enfim. Mas nunca, absolutamente nunca, com uma coisa completamente fechada. Né? Sempre a título de aconselhamento. Olha, não me parece pertinente que vocês casem agora. Não me parece pertinente que vocês comecem a namorar agora. Mas ainda assim, a decisão final fica a título, né, da pessoa. Eu diria o seguinte, confiando naquele a quem escolhi, eu tenderia a obedecer, né? A obedecer. Mas o que é o mais prudente? Tudo que é da direção tem que ser levado depois para a oração, para que Deus confirme aquelas realidades. E é aquela oração muito, muito de fato confiada em Deus. Senhor, o que de meu diretor espiritual veio de ti, que permaneça, e aquilo que é humano, aquilo que porventura não vem de ti, que caia por terra. Né? Mas eu não posso, num simples ato humano, não, isso aqui é tudo, né? Isso não vem de Deus, isso. Então está na hora de trocar de diretor espiritual, se aquela palavra já não te soa mais, né, como divina, como vinda de nosso Senhor. Mas, e mesmo de um diretor muito bom, muito santo, ela precisa ser levada para a oração, ela precisa ser confirmada na oração. Né? Então isso é muito importante. Aquilo que é tratado em direção espiritual, ela não é palavra absoluta. Ela é uma palavra de orientação. Ela é uma palavra, de fato, daquele que caminha ao nosso lado, nos ilumina como uma fonte, de fato, de discernimento. Porque a tua vida é a tua responsabilidade diante de Deus. Você precisa, de fato, tomar posse da tua vida. Né? E essa é a parte mais linda da vida. Vamos acertar e errar, mas você. Né? E o diretor espiritual ele é uma palavra, a gente diz, a expressão correta, aqui agora para que vocês saibam, a palavra do diretor espiritual é dita como palavra qualificada. Essa é a palavra do diretor espiritual. Então ela não é uma palavra de autoridade no sentido, falou, tenho que fazer, acabou. Não é. Isso é autoritarismo e deformação de consciência. A palavra do diretor espiritual é qualificada. Sendo qualificada, eu tenho que dar valor, eu tenho que dar atenção,
eu tenho que rezar, eu tenho que pensar, porque é uma palavra, olha, que tem um peso para mim, uma importância, uma credibilidade, eu levo para a oração. E porque ela é, então, e nesse sentido, então, né, não me permite, porque geralmente a palavra qualificada, ela mexe ali na minha consciência, ela, né, ela me cutuca. Se eu fizer o contrário e não for, eu não devia estar. Porque então é uma palavra que de fato vem de Deus. Rodrigo, retoma a tua pergunta, porque eu de fato ali... Vou só fazer um comentário, dar um exemplo disso que o padre falou, que é o próprio podcast. O podcast é um exemplo exatamente disso, desse caminho que o padre falou. Ele surgiu para mim em uma oração, num desejo que eu tinha de fazer algum tipo de evangelização, a partir de um material que o Padre Alex disse, olha, vamos discutir isso em direção espiritual. Eu lendo o material, eu disse, a gente precisa compartilhar isso com os outros. Aí eu tive a ideia, pensei, amadureci um pouco em oração, alguns dias, algumas semanas, e aí eu voltei pro padre. Eu disse, padre, tava pensando em fazer um podcast assim, o que tu acha da gente usar aquele material? E ele disse, olha, acho uma boa ideia. Coloca o Tomás na jogada, porque ele também vai gostar, porque ele também já falou comigo sobre isso, ele também já está querendo fazer alguma coisa. Falei com o Tomás, a gente começou a organizar e começou a rezar e pensar sobre isso, e em direção espiritual, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos, e tá aí o podcast acontecendo. E a confirmação de Deus está nas pessoas que estão realmente aproveitando, estão realmente vendo valor no podcast. Né? Num primeiro momento, a gente apostou naquilo que Deus disse através do Padre Alex, aquilo que ele foi iluminando na nossa oração, e à medida que foi acontecendo, a gente vê pessoas dizendo, foi muito bom aquele episódio, façam de novo, continuem, faz outro episódio, faz sobre isso. Isso vai nos mostrando que Deus está mexendo nos corações através desse projeto, que foi um projeto que surgiu numa direção espiritual, a partir de um caminho de direção espiritual. Então, é assim que a coisa acontece, não é mágica. Né? É uma dica do diretor espiritual, é um aconselhamento que te leva à oração, que volta para o diretor espiritual, que volta para um amadurecimento e que, no fim, dá frutos para o reino de Deus. E a pergunta que eu tinha te feito, padre, é se tem algo que o dirigido não deve levar para a direção. Se tem algo que o dirigido... não, isso aqui é da intimidade do meu casamento, eu não vou levar. Ou isso aqui faz parte do meu trabalho. Minha vida de trabalho não importa na direção espiritual, é só caminho espiritual. Ou sei lá, tem alguma coisa que deve ser restringida? Ou tudo tem que ser livre, aberto, contado? Ou mesmo nessa liberdade... aqui acho que não cabe o diretor entrar, aqui o diretor entra. Como é que é essa relação dirigido-diretor e o quanto, até onde a gente vai como dirigido? O que a gente fala numa direção espiritual? Aqui a gente precisa destrinchar um pouquinho. Tem uma frase de um santo que diz assim: aquilo que tu escondes do diretor, tu contas para o demônio. Então, tá bom, obrigado, beijo, valeu. Valeu, gente. Obrigado, esse foi o episódio. Um abraço. Mas aqui vamos entender, né? Vamos por partes. Vamos lá, por exemplo, o contexto da direção espiritual dentro dos seminários, tá? Então, os jovens que se apresentam para ser padres. Eu entrei no seminário aí com 18 anos, né? E graças a Deus entrei com uma reta intenção. Tive muito bons formadores desde o início e que me fizeram sempre ter esse apreço pela direção espiritual e pela confissão. Então, nunca tive medo nem de um e nem de outro. E me foi implantado uma visão, graças a Deus, de que aquele a quem a igreja iria ordenar no dia da ordenação deveria ser aquele a quem a igreja de fato conhecia e que a igreja estava de fato aprovando verdadeiramente aquele e não um personagem. Então, que conhecia perfeitamente as limitações, as imperfeições e os pecados e sabia que, apesar disto, era alguém que teria condições de carregar o sacerdócio e as suas exigências. Então, foi assim que eu fiz durante toda a minha caminhada formativa. Então, por exemplo, né, um jovem que caminha para o sacerdócio,
ele precisa de fato ser de tal modo aberto, e por isso, e a igreja ela é magnífica, porque ela separa os fóruns, né? Uma coisa é o que tu trabalha no fórum interno e no fórum externo, né? Aquelas realidades são as tuas dimensões humanas externas, que tu trabalha, por exemplo, com o teu reitor, né? E aquelas coisas que são mais íntimas, que são as tuas debilidades, que são os teus pecados, mas que precisam ser trabalhadas, que não podem ficar ali, e se mesmo não ser trabalhadas, e que podem ferir-te a ti, a outras pessoas, ou mesmo tornar-se escândalos, mas precisam ser trabalhadas no seu fórum competente, que é a confissão e a direção espiritual. Né? E aquilo que é externo, que é visível, que é notável, que são... Então aí sim os nossos defeitos e pecados visíveis, bom, isso é o reitor que, por exemplo, faz. Então isso para dar um exemplo assim bastante visível e palpável, né? Agora levando para as demais vocações, eu diria assim, olha, tudo é possível levar para a direção espiritual. Tudo é possível. Agora aqui, a gente precisa entender que a gente precisa levar conforme aquilo tem impacto na nossa vida. Aí eu vou dizer assim, tu precisa falar deste assunto? Depende. Vamos lá, temas, né, por exemplo, de sexualidade. Eu preciso estar toda hora trabalhando tema de sexualidade na direção espiritual? Não. Se tu vive saudavelmente a tua sexualidade, por que você vai ter que estar falando sobre esse tema? Não há necessidade. Até porque, não sei, mas se tu ficar sempre falando o mesmo tema, quer dizer que algo não está surtindo efeito, não é? Toda hora voltando. Né? Tu não está te desenvolvendo naquilo ali, se tu tem que voltar sempre na mesma coisa. É. Então, para poder dizer assim, nesse sentido, eu preciso... Não. Agora, aquilo está te incomodando, e qualquer tema que estiver te incomodando, não está bem sentada, bom, aí precisa ser levado sim. Né? Então, como eu falei da vocação ao sacerdócio, faço agora o paralelo com o matrimônio. Então, por exemplo, né, como a gente sabe que existem elementos que podem causar a nulidade matrimonial, então, sobre estes temas, eu devo ser muito aberto com o diretor espiritual. Vamos lá, né? Um jovem que, porventura, tenha tendências homossexuais, já sabe, mas está num relacionamento em vista do matrimônio. Isso precisa ser falado ao diretor espiritual, aberto e claramente, para poder entender qual é o impacto disso. Porque, conforme for, isso pode ser impedimento ao matrimônio. Ou, conforme for, isso não pode ser completamente aceitável para a vida matrimonial. Então, isso aqui não pode... Não, isso é tema importantíssimo. Uma doença psicológica grave, um transtorno de personalidade, um vício grave, por exemplo, de alcoolismo. Então, existem temas que aí não são opcionais, precisam ser levados. E tem outros que, bom, têm sua importância, mas tem situações que não há necessidade, tá? E aí é aquela questão. Com o tempo, o que lá em psicologia a gente chama de aliança terapêutica, a gente deve entender na direção espiritual como a relação de paternidade. Quanto mais essa relação, essa afinidade, essa paternidade vai crescendo, o próprio dirigido vai tendo confiança e ele vai naturalmente ou trazendo, sem às vezes nem ter preparado aquele tema, mas ao falar daquilo ali, quando vê,
traz alguma realidade que nem sequer tinha preparado. Outras vezes, ele prepara, inclusive, porque não, hoje eu desejo falar sobre um momento da minha história, sobre uma situação que nós estamos vivendo, né, no matrimônio, enfim. Então, mas isso também é fruto, muitas vezes, né, desta confiança, desta amizade, deste carinho que vai nascendo. Né? A gente está, o senhor falou assim de abrir a vida para o teu diretor espiritual, falar de coisas assim que, vou dizer assim, muitas vezes eu tenho vergonha de tal coisa que eu vivi, você vai precisar abrir isso para uma pessoa, entre aspas, desconhecida, para uma segunda pessoa, né? Qual é o perfil de um diretor espiritual, para tu escolher o diretor espiritual? Tem que ser um sacerdote? Não precisa. Tem que ser um amigo ou não tem necessidade, ou melhor que não seja? Porque assim, eu vejo que também esse é um episódio não só para mostrar a importância da direção espiritual, mas também para incentivar, instigar quem não tem um diretor a buscar essa ajuda espiritual, né? Como é que tem que ser, como é que é feita assim o processo de escolha do teu diretor espiritual? Quem pode ser diretor? E quem não pode, de repente, se tem essa situação assim? Uhum. Bom, primeiro, né, poder dizer que não há necessidade que seja um sacerdote, um padre, né? O que se pede, primeira coisa, é uma pessoa que tenha, né, um avanço na vida interior, uma pessoa que de fato se dedique à vida interior, que entenda o valor da vida espiritual, que busque a vida de oração, que esteja caminhando na vida espiritual. Né? Como você vai orientar para a vida espiritual se você não faz? Então, uma pessoa que esteja batalhando, não precisa, belo, maravilhoso seria se nós pudéssemos nos dirigir já com os santos, mas estão escassos, então a gente vai ter que nos contentar conosco mesmo, com os que estamos batalhando por esta santidade, né? Então, não precisa ser um sacerdote, pode ser uma religiosa, pode ser inclusive um leigo, tá? Então, de comprovadas virtudes, de vida de oração, de comunhão com a igreja, de unidade com a igreja católica, né? Não de opiniões duvidosas, não de grupos cismáticos, de vida de oração, de confissão frequente, de missa, né? Então, elementos assim de que se espera minimamente de um católico, né? Então, aí tem elementos mais subjetivos, aí depende de cada pessoa. Pode ser um amigo, em alguns casos pode e funciona muito bem. Para outros, ser um amigo é ruim, né? Então, depende tanto do sacerdote, no caso, se for um padre, quanto da pessoa. Se o sacerdote sabe lidar com essa questão da proximidade, e então, ok, somos amigos, mas aqui é direção, bora lá, show de bola. Agora, se por causa da amizade, quando entra na direção, não consegue desvincular, bom, aí não funciona. Então, isso é uma coisa um pouco subjetiva. Às vezes, então, se não se tem ideia, mas tem esse afino ali com o diretor, seja padre ou não, pode-se tentar, mas se vê que é muita proximidade, a gente não consegue desvincular. Então, é melhor, porque senão vai virar uma roda de conversa, né, um tempinho de um bom bate-papo, mas não verdadeira direção espiritual. Claro que o ideal é ter um diretor espiritual permanente, quanto mais tempo possível, melhor. Mas também é preciso dizer, né, que
Às vezes, o próprio diretor espiritual, às vezes, diz, olha, estou sentindo que eu já não consigo mais te ajudar, não estou mais tendo, né, parece que eu não estou conseguindo mais ter efeito sobre tua alma, peço que você procure outra pessoa. Ou mesmo o próprio dirigido, né, padre, eu acho que o senhor já me ajudou bem até aqui, mas acho que está na hora de eu procurar um outro, enfim. Tanto que as pessoas que começam comigo, eu, na verdade, lhes dou carta branca, que não precisam nem ter essa conversa comigo. Né? Se em algum momento perceberem, não está mais dando, não precisam nem ter esse constrangimento, só não marca mais, show de bola. Né? Que não são poucos, né, padre? Então... e até uma questão assim... o fato de buscar um outro diretor não deve ser levado para o lado pessoal. Seja a pessoa que buscou um outro diretor, ou seja o diretor que disse, cara, olha, e não é uma coisa para o bem daquela alma. É para o bem da alma. Mas ao mesmo tempo tem a questão assim, às vezes tem umas verdades que são difíceis de ser ouvidas. Eu ia dizer, né? Isso, não vai ficar trocando diretor espiritual porque ele jogou na tua cara aquilo que tinha que ser jogado na tua cara, então, né? Com todo respeito, ele vai chegar e vai te dizer, olha, por aqui tu vai dar com a cara na parede. Não gostei, como ele fala. Nesse caso, tu tem bastante, o teu conhecimento de teologia do corpo, ela é bem ampla, né? A tua especialização é nisso. Nós humanos, o ser humano, ele tem uma tendência de fugir do que é difícil. É uma tendência nossa, eu não sei de onde veio, mas beleza, né? Como é que a gente pode ouvir uma dura, de repente, do diretor espiritual e absorver isso de forma positiva, lutando contra essa tendência que a gente tem? Eu acho que a chave está... Isso é consequência direta da concupiscência, do pecado. Nós tendemos a fugir da dor e buscar o prazer. Então eu quero ouvir aquela voz que me diz o que eu quero ouvir, não o que eu não quero ouvir. E eu acho que a chave principal aqui na direção espiritual de conseguir acolher essa dura que a gente leva às vezes, ou aquela realidade jogada na cara, é justamente a relação que se cria e a autoridade que tu dá para o diretor espiritual. Tu tem que ter certeza, quando tu escolhe um diretor espiritual, de que tu vai... Talvez tu não saiba, talvez tu vai chegar num ponto e vai dizer, não está ajudando a minha alma, vou ter que trocar de diretor espiritual. Isso tu não precisa ter certeza, tu precisa escolher um sacerdote, um bom leigo, um diácono, um religioso, alguém que possa te conduzir, te orientar. E pode ser que não funcione para a tua alma, pode ser que funcione por um tempo, que nem o padre estava falando. Mas eu acho que a chave para a gente conseguir aceitar essas divergências, essas coisas que nos tocam e que nos fazem não querer seguir aquele conselho, é a confiança de que aquele que nós escolhemos para ser nosso diretor espiritual, eu dei autoridade para ele e ele tem essa graça de estado que o padre falava. Então essa pessoa tem uma graça de estado e uma autoridade sobre a minha alma e eu confio que o que ele está me dizendo, que essa pessoa está me dizendo, é a voz de Deus. É essa voz do bom pastor. Eu acho que aqui está a chave, porque assim, tu pode sair incomodado da direção espiritual, tu pode sair... não gostei daquilo que foi dito, não sei, mas tu tem que ter certeza de dizer, mas é o que Deus quis me dizer. Tu pode sair revoltado, batendo porta, não recomendo, mas pode sair revoltado, batendo o pé, meu Deus, hoje me falou tudo que eu não queria ouvir, beleza. Mas quando tu for para a oração, e aí vem essa dinâmica de ir para a oração, quando tu for para a tua oração pessoal, agradece a Deus pelo diretor espiritual que tu tem e pede a luz de Deus para entender por que tu levou aquela dura. Para entender por que tu teve que ouvir aquelas coisas que tu não gostou. Se tu tem confiança no teu diretor espiritual, se o teu processo de escolher um diretor espiritual, tu foi lá, vou escolher o diretor espiritual X porque eu sei que ele trabalha bem com a realidade XYZ e eu tenho essa necessidade, então eu acho que ele vai poder me ajudar. Tu tem que olhar para o diretor espiritual, seja um sacerdote, seja um leigo, vou dar um exemplo, né, que eu sei que funciona dentro da comunidade Shalom, por exemplo, eles têm acompanhadores. Os acompanhadores nada mais são do que diretores espirituais. E eles tocam várias realidades da vida, mas eles são diretores espirituais. Eu não sei como é que é na Canção Nova, acredito que tem alguma coisa nesse sentido também. Uhum. Mas são pessoas que vão tocar essa realidade dentro da comunidade, discernimento dentro da comunidade. Às vezes eles não vão ter tempo e nem condições de olhar para outros espaços, mas vão olhar para o teu discernimento no carisma, naquele carisma ali. E eles vão te acompanhar.
E essa pessoa vai ser escolhida por Deus para estar contigo durante o teu processo de discernimento vocacional. Assim como a gente escolhe um diretor espiritual para nos acompanhar durante o processo de discernimento vocacional, discernimento das coisas que vão acontecendo. Então, a chave para a gente ouvir uma dura, ficar revoltadinho, emburradinho, mas aceitar e acolher isso é a confiança plena de que nós fizemos uma escolha e de que Deus está agindo nessa escolha. E isso tem que ser claro. E aí a gente vai conseguir se abrir para isso. E aí, tem um ponto que eu acho que é importante enfatizar, e o Padre Alex colocou isso, mas eu vou colocar 2 pontos que eu acho que são importantes, e eu quero que o Padre discorra sobre, que são a questão de frequência da direção espiritual e a responsabilidade do dirigido. Porque a gente vai falar mais sobre, daqui a pouco, sobre qual é a função do dirigido em si, porque a gente está falando muito aqui do diretor espiritual, quem é, como escolher, que ele deve ter uma boa vida de piedade, ele deve ser uma pessoa que tem direção espiritual, porque ninguém consegue te conduzir por um caminho que não caminha. Né? Não, vai para lá, mas eu sou cego, eu não enxergo. Como assim tu vai para lá? Né? Mas a importância disso também, da gente conseguir acolher essa dura, acolher essa realidade que talvez a gente não queira muito ouvir, a chave dela também está na frequência, na abertura que a gente tem. Então, se a gente continuamente vai ouvindo o diretor espiritual, a gente vai criando essa confiança. E a gente se abre e deixa que a nossa alma seja aberta, escancarada para o diretor espiritual. E aí, a gente tem uma conversa muito livre. Mas essa liberdade passa também pela responsabilidade. A gente falava de amor e responsabilidade em vários outros, né? Então, essa busca pela virtude traz uma responsabilidade do dirigido espiritual de marcar sua direção, de fazer ela ser frequente e de escolher um bom diretor espiritual para acompanhar sua alma e de perceber, bom, esse diretor espiritual agora não cabe mais para minha alma, cabe eu mudar. Mas eu vou mudar simplesmente, então eu vou parar de fazer direção e agora eu vou ficar 6 meses sem fazer para me dar um tempo para depois voltar. Não, eu preciso logo buscar outro. Então, eu queria jogar para ti, Padre, para que tu dissesse também, dentro dessa realidade de desenvolvimento espiritual, qual é a importância da frequência da direção espiritual e qual é uma frequência interessante para a direção espiritual? É toda semana? É todo dia? É todo mês? Qual é uma frequência interessante para que a direção espiritual ande, para que não fique uma coisa solta? E qual a importância do dirigido tomar essa responsabilidade de ir atrás do diretor? O diretor é que vai ligar e dizer, oi, tu não fez direção faz 2 meses, tu não vai voltar? Qual é o papel do dirigido nesse sentido de marcar a direção e de se responsabilizar pela frequência da direção? Uhum. Bom, aqui nós temos uma variante, tá? Não tem uma norma absoluta. Tem algumas indicações. Vamos lá. Por exemplo, tem institutos que fazem semanalmente, por exemplo, né? Mas a praxis mais utilizada é a mensal. Mas pode ser um pouco mais de um mês. Eu considero, por mais que não a consiga cumprir pelas demandas como pároco e a quantidade, mas eu fico dentro dessa de um mês, tá? Eu acho que é assim a mais dentro de uma lógica, de uma pedagogia espiritual, porque tu tens tempo para dar revisão de vida, propósito e realizar, né? Então aquilo que foi proposto. Então, eu acho que um mês é assim, um tempo bem interessante. Né? E sobre um tempo de 1 hora. Tá? Então, seria isso. E sim, a responsabilidade total do dirigido. Afinal, o interesse precisa ser dele, ele precisa buscar, né? Ele precisa fazer esse movimento de interesse pelo seu crescimento espiritual, pela sua busca de santidade. Né? Isso é muito importante. Então, frequência, isso, né? A responsabilidade total do dirigido de buscar, de ir atrás, de insistir, inclusive, com o diretor, sem problema nenhum. Né, ao menos da minha parte, assim. Não sei se de repente algum padre às vezes pode ficar um pouquinho chateado com isso. Bom, pode acontecer. Né? Importante
Direção espiritual, ela tem aí um certo roteiro, né? Onde existe aí as partes para uma boa direção espiritual, e dentro dessa parte é preciso ter o momento de falar, mas é preciso ter o tempo de escutar também, né? Senão não é direção espiritual, é verdadeiramente terapia. Olha, e terapia praticamente, né, as antigas, que tu ia só para falar, né? Tô me sentindo bem agora, posso ir embora. Né? Falei tudo que eu tinha para falar, tá pronto. Psicanálise, né? Mas, ô padre, isso passa, e aí falando dessas funções do dirigido, a gente já falou que é responsabilidade do dirigido marcar a direção e é de responsabilidade do dirigido preparar essa direção espiritual. Eu acho que isso entra exatamente nisso, porque o saber ouvir tu precisa ter claro o que tu quer dizer para que tu não passe aquela 1 hora de direção falando, porque tu tá tentando pensar o que tu quer dizer. Tu tá pensando e falando tudo ao mesmo tempo, e aí, não, mas peraí, eu me lembrei disso. Mas aí tem mais aquele outro. Mas aí tem mais isso. Mas isso puxa naquilo, quando vê, acabou 1 hora. E aí o padre não te aconselhou em nada, não adiantou nada, e agora estou bem, vou embora. Então... Caraca, 1 hora falando, homem. Olha, é possível. Sei que o padre já teve esse rolê. Não duvido que tenha, viu? Já rolou, viu? O padre tá fazendo uma cara de sim, já é de desespero, né? Mas assim, pensando nessa questão prática de preparar a direção espiritual, como preparar uma boa direção espiritual? O que o dirigido vai fazer para preparar uma boa direção espiritual, para que tenha esse vai e vem de eu vou dizer isso, eu vou ouvir um conselho? Como é que eu organizo para preparar? Depois eu posso até dar o exemplo de como é que eu me organizo para a minha direção espiritual também, mas eu quero ouvir do padre o que ele aconselha para os seus, aí depois eu também finjo que eu faço certo, se ele disser alguma coisa que eu não faço. mas assim, um ponto que eu já coloco aqui, não cabe ao diretor espiritual lembrar o que foi conversado na última direção. Cabe a ti trazer os assuntos. Se ele te disse, olha, faz tal coisa, realiza tal penitência, faz tal... Tu tem que trazer atualização para eles. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, deu certo aqui, não deu certo ali. Porque eu sei do Padre Alex, mas vários outros sacerdotes, vários outros diretores espirituais, tem 1 milhão de dirigidos e ele não é um psicanalista, um psicólogo que vai ficar anotando ali num papelzinho na frente o que está tratando contigo para guardar o papelzinho. Até pode ter gente que faça isso, ok? Mas ele vai ter essa autoridade sobre a tua alma e tu vai trazendo os assuntos e ele vai conversando contigo sobre aquilo que tu preparou. Mas como preparar uma boa direção espiritual? O que para o diretor espiritual é importante que o dirigido faça? Quando ele chega, ele já tem isso pronto, ou ele trouxe esses pontos, ou ele caminhou por aqui. O que é um esqueleto de preparação de uma direção espiritual que seria interessante, que ajuda nesse processo de direção? Muito bem, então em primeira mão, né, a gente produziu um material bem legal, está na Gráfica Le Bon, aqui em Instância, que é um caderno de vida espiritual, né, um caderno bem para as coisas práticas para uma direção espiritual, né, então vai ter desde ali do que é uma direção espiritual, então o roteiro para a direção espiritual, então lá 12 roteiros, né, para você fazer. Vai ter também temas para você levar para a direção espiritual. Então, propus aí então para o primeiro ano, então 12 temas seria pertinente você rezar e levar para a direção espiritual. Porque tem temas que talvez você nunca pensou que seriam temas que você deveria tratar com o teu diretor espiritual. Então lá tem um roteirinho, por exemplo, de direção espiritual, do qual se compõe ali repassar os pontos da direção anterior, né? Pontos da direção atual, conselhos do diretor, propósitos para a próxima. Ponto. Tem até spoiler hoje aqui. Já hein? tem spoiler, a gente vai vender isso através do Mater Podcast. Vamos fazer uma renda Faça rodar. suas pré-compras. Isso. Faça seu pré-agendamento. Mas era um sonho que eu sempre tive para poder, justamente, para poder dar um padrão aí, ou uma mão, uma ajuda aos dirigidos a conseguirem tirar mais frutos da direção espiritual. Então, também ter um programa de reforma de vida, poder ter um exame, um exame particular.
Então vai ter algumas coisas ali que é bem básico da vida espiritual, é simples, é pequenininho, não tem nada, mas ao mesmo tempo, né, a portada de mão para poder usar. Então eu gastei um tempinho aí para fazer e entreguei ali a gráfica para fazer aí a preço de custo, só para que as pessoas tenham esse material mesmo. Padre, e por exemplo assim, tem ali, tu falou, tem levar os tópicos anotados da direção. É aconselhável botar vários tópicos, tipo assim, vamos dizer assim, 7 temas, eu tô com um problemão assim. Ou não, vamos enxugar, deixa 3 para agora e 3 para o mês que vem, para não estufar muito o horário e ter que trabalhar tudo corrido. Ou isso não faz diferença porque durante a direção a condução vai acontecendo naturalmente, se trabalha, senão paciência. Bom, precisa perceber que tu tem aquele teu tempo, né? Então tu tem de fato 1 hora para direção. E aí você precisa ter essa noção. Esse tema aqui é um tema mais delicado, eu preciso conversar com mais tempo ao padre. Bom, então tu pode te propor a conversar só sobre esse tema. Show de bola. Agora, quando vem, você percebe, então, são 2, 3, 4 temas e eu acho que dá para se conversar em 1 hora. Coloca ali e vai vendo com o andar da direção. Por quê? Qualquer coisa, hoje não, o 3º tema, o 4º tema não deu para conversar, já o levo para a próxima direção. Então, né, tu tens aquela 1 hora, né? Então, tu podes organizar um pouquinho, né, vendo pela complexidade dos temas. Então, tu pode levar 2, 3 temas, 4 temas, bom, depende, pela complexidade. E aí a gente trata aquilo que é possível dentro daquela 1 hora. Então você também tem que fazer essa prioridade. Você tinha 4, 5 temas e deixou o mais importante por último no tempo. Filho. Te organiza? Rateou, né, meu? Então, lógico, esse deveria ter sido o primeiro, né, cara? Então, neste sentido. Mas isso, justamente, aí que a gente fala de preparar a direção espiritual Exato. Bem preparada. Porque se tu sabe qual é o tema mais importante, se tu preparou, tu vai trazer ele para começo da conversa, não para fim da conversa. E mais, uma outra coisa, né? Preparar. Então, a minha direção é hoje, 1 hora antes. Isso é preparar. Quem sabe, ao menos ali, né? Na semana, então, para ir rezando, ir retomando, né? Porque a probabilidade de tu pegar lá no último dia e que você não tenha feito nada do que tu tinha te proposto em direção espiritual é muito grande. Então, o ideal é tu ter, de fato, o material da direção espiritual durante todos os dias, em cada uma daquelas semanas até a direção espiritual, para que você lembre os propósitos, as ideias e ponha-as em prática. Senão a probabilidade de tu chegar na próxima direção e ter que dizer que nada daquilo ou quase nada você pôs em prática porque você nem lembrou. Então, né, preparar a direção tem essa ar de antecedência mesmo, né? E aqui é muito importante de saber que tu tem aquela 1 hora e é aquela 1 hora. Tem outra pessoa esperando, o padre tem outro compromisso. E aqui eu acho um ponto fundamental de tocar, que é responsabilidade. Eu falei de responsabilidade de marcar a direção, mas responsabilidade com o horário da direção. Porque assim... É o respeito com o padre também, né? Eu conheço um diretor espiritual, vulgo meu, que adora quando as pessoas desmarcam 5 minutos antes da direção e dizem: padre, eu esqueci, não acordei. Marcou a direção, tirou aquele um horário, às vezes é 2 horários, porque são 2 pessoas da mesma família que já vão fazer a direção. E aí o padre foi lá, reservou aquele horário na agenda. Tinha outras pessoas pedindo, ele disse: não, ali eu vou atender fulano, vou atender ciclano, não posso, já tenho compromisso. Deixou de fazer alguma coisa, e aí a pessoa não aparece. Passa meia hora do horário inicial da direção espiritual, aí a pessoa avisa: padre, eu esqueci que a gente tinha direção hoje. Gente, isso é falta mínima de organização e de comprometimento com a direção espiritual. E que nem o Tomás falou, é uma falta de respeito com o diretor espiritual. A gente precisa respeitar o diretor espiritual, a gente precisa ter essa responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. E aí,
Outro tema para a direção espiritual, que eu acho que é importante da gente tocar aqui, padre. Claro, a gente não vai esmiuçar isso aqui, mas a direção espiritual também é um lugar de fazer um plano de vida. Qual é a importância de um plano de vida e como o diretor espiritual ele se encaixa para te ajudar a fazer um plano de vida? O plano de vida ele é essencial para a vida do cristão. Para a nossa vida como católico, para a gente avançar, a gente precisa ter um plano. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não sabe como vai chegar lá, a gente nunca vai sair do lugar. E é aquela história que a gente já falou, a gente está numa esteira que está nos levando para trás. Quem não progride, regride. Se a gente não vai para frente, a gente está indo para trás. Então o plano de vida vai te ajudar nesse sentido. Qual a importância de pensar e organizar um plano de vida e como o diretor espiritual pode te ajudar a fazer um plano de vida? O que é um plano de vida e como é que o diretor espiritual pode te ajudar? Na verdade, são várias realidades interligadas, né? Quando tu começa a fazer a direção espiritual tendo o roteiro, e tu vai considerar que o primeiro ponto da direção espiritual é recordar a anterior, tu já está dentro de um processo de plano de vida. Porque se tu não faz isso, é bem provável que toda a direção espiritual tu vai ter todo tópico novo, ou seja, sem relação nenhuma com a anterior. Então hoje eu estou falando de batatinha, amanhã, na próxima eu estou falando de abóbora, na outra eu estou... Então, sopa de legumes. Né? Ou seja, a probabilidade de você começar um processo de uma realidade a ser transformada de fato e batalhar com ela é muito pequena. Então, aí já é um dos passos de ter um programa de vida verdadeiramente, né? E é muito provável que vão ter temas que você vai trabalhar a mais longo prazo, porque vai ser tratado, você vai tratar naquela direção, se houve avanço, show, ainda não, sim, precisou se alterar coisa, então pode ser que ela volte na próxima direção. Mas aí a gente precisa entender que esse programa de vida ele é feito por várias ferramentas. A primeira delas é um programa de reforma de vida, né? A gente precisa identificar o pecado dominante, aí o vício dominante, para saber qual a virtude que devemos conquistar. A partir desta virtude, nós vamos, né, desse vício, nós vamos ter o nosso exame de consciência particular. Aí, a partir dessas realidades, aí nós vamos ter um plano de vida espiritual. Aí, deste processo aqui, aí nós vamos ter um plano de vida. É um processo longo, não é assim? Na primeira direção eu vou fazer um plano de vida, vou sair com ele pronto, vai estar ótimo, vai estar tudo certo. Exatamente. Não, agora a minha vida vai fazer isso. Tá, é aquela coisa, né? Eu vou atravessar por outro lado do rio, mas eu não tenho a ponte ainda. E eu não vou simplesmente chegar e botar a ponte ali. Exatamente. E é isso que acontece muitas vezes. Por que eu não atingo os objetivos espirituais? Porque tu não tem a ponte. Mas aí nós estamos falando assim de precisa de um tempo. Existe um tempo mínimo ou máximo de fazer uma direção espiritual ou é o resto da vida? Começou, tu pode fazer a vida até não, parou de respirar e encerrou. Isso é uma ferramenta para o resto da vida, é todo, né? É uma caminhada, é um companheiro de viagem até o céu. Companheiro de viagem até o céu. Né? O nosso tempo para nos prepararmos para a eternidade é o tempo que o Senhor nos conceder de vida. Os santos, eles em geral, tinham diretores espirituais ou nem todos? Nem todos. Não porque não queriam, mas porque não tinha, como é hoje. Era o confessor antigamente, né? Que às vezes se tornava uma espécie de diretor espiritual. Mas como hoje, exatamente.
Então, e como nós temos histórias de grandes santos com grandes diretores espirituais. Então, né, essa realidade de não termos diretor espiritual para todas as pessoas, isto é assim, se teve sempre. Não quer dizer que se tu não tem um diretor espiritual, tu não pode alcançar a santidade. É uma coisa... Não, Deus não permitiria isso. Não é uma carteirinha. É o que São Francisco de Sales diz. Para ser santo, é obrigatório ter um diretor espiritual? Não, mas é mais fácil. Uhum. Então ele é um instrumento que facilita muitas coisas. Mas Deus não deixará, né, que uma pessoa de reto coração e com os esforços necessários... Gente, um episódio desses, bem escutado, refletido, e depois feita uma boa confissão aí, né, orientando a consciência, enfim, pode fazer um bom papel como uma direção espiritual. Seria melhor uma direção espiritual mesmo? Claro que sim. Mas na ausência dela, tu pode ter certeza que Deus aí provê também graças muito próximas da direção espiritual. Não é a direção espiritual, mas Deus não vai deixar de derramar para os que não têm condições de ter. E esse é um dos motivos de fazer esse podcast, né? Porque tem gente que nem sabe o que é uma direção espiritual. Ou agora aprendeu que a direção espiritual quer um diretor. Mas aonde está não tem um sacerdote, não tem alguém de vida, de oração, de vida que possa assumir a direção espiritual. Bom, a gente está aqui para dar uma ferramenta para tentar ajudar nesse sentido também. Ou pessoas que até têm todas as qualidades, mas não se sentem capazes, né? Não se sentem em condições. E assim como a confissão, por exemplo, ela é obrigatoriamente feita presencial. A direção espiritual, ela é obrigatoriamente presencial ou pode ser feita no online, padre? Boa pergunta. Sim, a direção espiritual, diferente da confissão, pode ser online. Ótimo. Eu quero fazer o quiz do padre, hoje Quiz mudou, padre, para o padre. Mesmo questão de curiosidade mesmo, assim. Aconteceu alguma coisa em direção espiritual que tu não esperava? Alguma pergunta ou alguma situação que diz assim, caraca, isso aqui não me pegou de surpresa. E outra situação nisso também, de curiosidade mesmo. Diretor espiritual é quem dirige. Chegou algum momento que tu não tinha uma palavra para a pessoa, tipo assim, meu, e agora? Como é que eu fujo dessa situação? Olha, eu posso dizer que no início do ministério sacerdotal, passei várias situações em que, atendendo direção, estando ali com a pessoa, diante do drama, né? Verdadeiramente estando ali, verdadeiramente, olha, meu Deus, não sei o que dizer para essa pessoa. E quando passado, então, a palavra para mim, simplesmente Deus havia suscitado, né, alguma palavra para aquela pessoa. E foi dali que eu comecei, de fato, a perceber, bom, essa obra, de fato, esse instrumento não é só obra minha. Claro que ali me despertou muito aquela questão, bom, então mais ainda que eu preciso estudar mais, preciso rezar mais, porque é um ministério exigente. Mas foi muito importante para me recordar espiritualmente que a graça de Deus não falta. A graça de Deus não falta. Mas também me assustou, mas eu preciso estar bem qualificado para que a graça de Deus tenha um instrumento cada vez mais qualificado. Olha, direção espiritual e confissão, lógico que tem de tudo, tem realidades que... né, se tu pudesse se esconder, né, sumir, enfim. Eu tive uma situação, né, de uma pessoa que já vinha umas 2 direções, assim, 3, que ela vinha, falava, e não deixava praticamente tempo para eu comentar nada. Na terceira vez que ela fez isso, então, eu deixei ela falar. Aí quando passou 1 hora, eu deixei passar 1 hora. Eu disse, muito bem,
né? Tchau, então, nos vemos a próxima vez. E aí... mas tu não vai falar nada. Não, você não me deixou. Você falou compulsivamente 1 hora. Então, da próxima vez, se tu quiser ver algum conselho, você deixa eu falar. Fica a dica então, gente. Toma-lhe a chinelada. É porque, Santa chinelada. É porque também é interessante, porque a direção espiritual é uma conversa, né? Entre duas pessoas que estão aí buscando alcançar a santidade, né? Basicamente é isso, é conversa, um monólogo. Compulsivamente. Ela falava, ela respondia, ela falava. Eu deixei. Necessidade, bichinha. Terminada o monólogo. Obrigado. Foi bom te ouvir. Então. Mas tu não vai dizer nada. Não. Acabou. Mas, e aí eu acho que pra gente encaminhar o fim desse nosso episódio, eu tenho mais uma pergunta que vai junto com esses últimos pontos que eu vou comentar. Faz parte também, a gente está falando aqui das funções, das responsabilidades do dirigido, e entre elas está a abertura à graça de Deus, essa graça que o padre falava. Tem coisas, isso o padre Alex já me falou em direção espiritual, já me falou mais de uma vez, que eu que vivo o matrimônio, tem coisas que vão ser resposta da minha oração, que quem vai me dizer é a minha esposa. Não vai ser Deus que vai me dizer na minha oração, me revelar, sair, abrir uma luz no céu e vai dizer... Não. Vai ser a minha esposa que vai responder algumas das minhas orações. Porque ela tem uma graça de estado, que é o estado do nosso matrimônio, nós somos casados, e ela vai responder minha oração. Da mesma forma o diretor espiritual. Então a gente tem que estar aberto a essa graça de Deus que opera através do diretor, através desse que a gente escolheu para nos conduzir à alma. Então... estar aberto à graça de Deus é fundamental como responsabilidade do dirigido, que aí passa por aquilo que tu falou também, Tomás. Como é que eu vou receber aquela coisa que eu não queria muito ouvir? Tem que estar aberto à graça de Deus, porque talvez seja ali, naquela dor, naquela contrariedade, que está a resposta de Deus para a tua oração de meses, que tu tá ali rezando todo dia a mesma coisa, não sabe. Chega, toma uma chinelada. Mas eu não sei se era isso que eu queria ouvir. Tá, não, tu quer saber o que Deus quer te dizer ou o que tu quer ouvir? Né? A gente tem que ter essa abertura. E para ter essa abertura, a gente precisa ter vida de oração e vida sacramental mínima. A gente já falou mais de uma vez em outros episódios que o mínimo que a igreja pede é a confissão e a comunhão pela Páscoa da Ressurreição 1 vez por ano. Isso não é nem o mínimo para a direção espiritual. Isso é o mínimo para ser católico. Para a direção espiritual, é missa todo final de semana e nos dias de solenidade. Aí tem lá os episódios sobre dias de preceito, busca lá o episódio sobre dias de preceito. Então, é ir nos dias que a igreja, pelo menos nesses dias que a igreja pede, te confessar não só uma vez por ano, mas de forma frequente. Frequente toda semana, a cada 2 semanas. Bom, o que a tua alma necessitar. Mas quanto mais a gente vai caminhando, aí eu dou um exemplo meu, por exemplo, eu me confessava cada 2, 3 meses. Aí, à medida que eu fui caminhando em direção espiritual, eu fui vendo que eu precisava me confessar antes, porque eu fui tendo mais clareza espiritual da minha vida. Comecei a me confessar todo mês. Agora, quando possível, e às vezes isso não acontece, mas quando é possível, eu tento me desdobrar para pelo menos a cada 2 semanas me confessar, porque eu já consigo perceber diferença na minha vida porque eu não me confessei a cada 2 semanas. Significa necessariamente que eu sou um pecador grave? Sim, significa. Mas enfim, tenho os meus pecados graves e às vezes eu vou para a confissão com pecados veniais que eu acho que são graves ou alguma coisa, mas aí que vem minha pergunta, padre. Qual a importância de um confessor para ajudar a direção espiritual? É fundamental que se tenha, é melhor também, é uma ferramenta, porque, que nem a gente comentou, né? Tem santos que não tinham diretor espiritual, mas tinham um confessor, que dava também conselhos, não só sobre aqueles pecados, mas também aconselhava a vida de forma geral. Então tinha um confessor lá da congregação X, a pessoa ia lá, se confessava e respeitava aquele caminho daquele confessor ali. É necessário, absolutamente necessário, que a gente tenha sempre o mesmo confessor, ou é melhor que se tenha, mas também não é absolutamente necessário? E como isso ajuda para a direção espiritual? Vamos lá, né? Uma coisa é validade sacramental, outra coisa são bens espirituais. Para validade sacramental, não há necessidade, né? Qualquer sacerdote qualquer sacerdote católico com a devida jurisdição confessa e absolve validamente, né? Então, sim, qualquer sacerdote tem, né, a potestade de absolver os pecados. Mas essa tua realidade que trazes, né, de ter um confessor fixo,
é uma prática antiga da igreja e que tem um valor muito interessante espiritualmente. Existem algumas armadilhas espirituais que nós nos metemos que podem causar males espirituais bem ruins, né? Armadilhas espirituais. Então, quando a gente se confessa com o mesmo confessor, ele vai conseguir ter a capacidade de perceber aquilo que é um vício e aquilo que é só uma queda, né? Em qualquer âmbito, né? Porque nós cometemos quedas e cometemos vícios em qualquer um dos 10 pecados. E uma coisa é eu aconselhar um vício, uma coisa é eu aconselhar uma queda. Então, quando eu atendo uma confissão de uma pessoa esporádica, eu dou um conselho também genérico, né, muito pautado àquilo que Deus possa ali inspirar e mover. Agora, quando eu estou atendendo, por exemplo, aqui na paróquia, e são paroquianos que com frequência vêm, aí eu já vou tendo, né, essa autoridade espiritual, essa frequência, e consigo, né, dar-lhes conselhos mais assertivos diante de pecados recorrentes. Então, ter um confessor frequente é uma graça bem interessante no que diz respeito a vencer pecados que nos acompanham, né, com maior frequência, que estão mais enraigados em nós. E aí o conselho, né, é aquela questão, ter um confessor frequente e que seja um confessor que seja possível ter acesso com facilidade. Não adianta ser um confessor bom, uma pessoa de fato de um zelo maravilhoso, mas que eu consigo vê-lo anualmente. Bom, aí tu te colocou numa sinuca de bico difícil, né? Então, não. Então, que seja assim um bom confessor, mas que tenha um acesso bom. Mas, vamos lá, que tu tenhas determinou-se aí a ter um confessor fixo fulano e vai ser mensal. Mas passou esse um mês, eu não vou conseguir vê-lo. Então não fique fora da graça. Ou mesmo, se você só consegue vê-lo mensalmente, mas você já está com um pecado grave, recorre a um outro confessor. E quando fores confessar com teu confessor, você vai confessar os pecados atuais e vai fazer menção que você teve uma confissão anterior e que houve já confessado tal pecado há tantos dias. Pronto, né? Então isso é uma forma de você poder mantê-lo, né, na ciência e para que ele possa te ajudar. Então cuidar, né, então ter essa delicadeza, sem ser escrupulismo, essa delicadeza de quem quer ser ajudado. Não por escrúpulo, porque, meu Deus, senão... Não, porque eu quero vencer este pecado, porque eu quero agradar a Deus, quero ser muito sincero com o meu confessor. E aí... Desculpa. Pergunta. E o confessor, para quem tem diretor espiritual, é importante que seja o mesmo, não tem necessidade, é bom que não seja? Era essa a minha pergunta, obrigado. É mesmo, é? Isso, se o diretor espiritual que é sacerdote... Claro, tem que ser sacerdote, parte daí, né? Sim. Mas se é um sacerdote, pode ser ele o seu confessor habitual ou é melhor que seja outro? Qual é o rolê? Não tem uma resposta certa nessa. Pode ser o diretor espiritual, mas pode ser outro. Agora aqui uma coisa muito importante, olha que coisa extraordinária, né? E precisa saber, né? Que nós estamos lidando com 2 sigilos diversos, tá? Uma coisa é o sigilo sacramental e outra coisa é o sigilo de confissão. Os 2 são, de fato, perpétuos, mas são de esferas diversas. Então, vamos lá.
você tem o mesmo diretor espiritual e confessor. Os conteúdos não podem se transitar, né? Não pode, é considerado quebra de sigilo o próprio diretor espiritual tratar tema de confissão ou vice-versa, né? Sem autorização, né? E ainda assim tem que ter motivos muito sérios para pedir essa autorização, né? E se não for dada, não se deve. Então não se toque, né, no tema. O ideal, não peça, né? A não ser que seja assim por uma necessidade muito importante para o bem daquela alma. Mas se não foi dado, então não se trate, não se fala. São 2 sigilos que se devem ser guardados para a vida toda, inclusive se for necessário derramar o sangue por estes sigilos, né? Mas são diversos. O que se escuta em direção é uma coisa e o que se escuta em confissão é outra. Não é porque eu sou o mesmo que ouviu as duas, eu posso misturar as histórias. Porque né, que o dirigido ali não quis falar algo em direção, mas ele abriu em confissão. Tá bom? E está no direito dele. Mas eu não posso pegar este assunto e simplesmente depois trazer para a direção espiritual. Isso é quebra de sigilo sacramental. E isso cabe para o sacerdote e diretor espiritual. Agora, exatamente. Eu vim aqui, padre, eu pequei X coisa. Aí terminamos a confissão, agora vai começar a direção espiritual. Padre, eu queria falar sobre aquilo. O penitente ele não quebra sigilo. Então, se ele pediu, o padre... E aí, mesmo que tenha sido o padre que atendeu aquela confissão ali, se o penitente pediu, olha, eu queria falar sobre aquele pecado lá, agora aí outro... não é quebra de sigilo. Beleza, segue o baile. Se tu estás tratando agora, trazendo, não é quebra. Porque você pode falar o que você tratou em direção ou confissão. É porque o fórum é teu. O padre não. Então, o importante para quem é dirigido espiritual, se tu quiser tratar de alguma coisa, não fica... mas o padre não falou daquele meu pecado que eu confessei, eu queria que ele tivesse falado. Sim, tu tem que trazer o assunto, porque ele não vai tocar. Ele não vai te dizer, olha, lembra daquele pecado? Quem sabe nós vamos falar sobre aquilo. Não. A não ser, que nem o padre falou, um motivo muito grave. O que acontece também, muitas vezes, quando se atende um casal, é que um sai, daí já o outro... então como a fulana já falou... Não sei se ela falou. Não... Se tu não me falar, eu não sei de nada. Isso é muito importante. Porque se eu começar a falar, eu estou quebrando sigilo. E se vocês soubessem a gravidade para o sacerdote, é ruim. É um processo bem... Eu acho que para dirigir, eu acho que vai dar mais um programa aí. Para dirigir casais, eu acho que é um pouco mais desafiador, não é, padre? Porque aí você lida não com a emoção de uma, mas de 2 pessoas, né? É muito belo. Eu acho extraordinário. Muito, muito bonito. Eu vou aproveitar, então, já que o Tomás abriu a caixinha de Pandora dos casais, só para a gente concluir, mas... Com relação a casais, eu acho interessante, porque a gente fala... Eu sei que a gente falou sobre namoro e matrimônio, a gente já lançou um episódio sobre isso, longuíssimo, por sinal. 2h40, eu acho que deu aquele episódio. É bom, é interessante, ou também depende caso a caso, que o casal tenha o mesmo diretor espiritual. Isso é mais particular do casal, depende do diretor, isso é bom para o casal, é bom para uma fase da vida, mas para outra fase não. Tem alguma recomendação nesse sentido? Não digo recomendação da igreja, mas até tu, que eu sei que atende pouquíssimos casais, é só 1 ou 2 que tu atende, 1 ou 2 mil, mas é interessante, não é? É bom, é ruim? Como é que fica essa questão de o diretor espiritual atender os 2? Eu confesso que tenho experiências mais positivas quando atende os 2. Tá? Já tive situações não positivas quando uma parte do casal é atendido por um outro sacerdote. Não pelo sacerdote, mas por uma situação de conflito. E aí, sim, a outra pessoa entendia de uma forma, e aí se dava, às vezes, esse choque. Mas o meu diretor dizia isso, o meu dizia aquilo. Então, se criava, às vezes, algumas... que eu, inclusive,
né, sugerir, então, quem sabe, fulano, então tu também faz direção com cicrano lá, tá lá. Ou, né, se é ela, então, mas nem é ela queria para cá, nem ele para lá, e no fim está assim. Então, por causa, por exemplo, dessa situação, a minha experiência indica que parece que dá mais certo sendo mesmo diretor espiritual. Mas não existe nada que determine isso. E a direção, ela é pessoal ou ela é dupla? Tipo assim, o casal, porque eu sou o dirigido espiritual do padre, ok, beleza. Mas o ideal, ou o melhor, ou é bom que seja os dois juntos fazerem a direção espiritual, ou fazer separadamente cada um e depois em algum momento oportuno, se necessário, fazer os dois juntos? Boa. Bom, de princípio, direção espiritual é sempre individual, né? Esta alma, né, na sua intimidade e relação com Deus, na sua luta por conquistar a eternidade. Mas lógico que diante da realidade do matrimônio, então diante desta instituição divina, então enquanto, né, um casal que quer agradar, fazer a vontade de Deus, sim, em algumas oportunidades é bem interessante, bem frutuoso fazer direção espiritual do casal ali, né, para aprofundar alguns temas espirituais, para resolver às vezes alguns conflitos, né, que às vezes nascem, que nada mais são, né, de alguns ruídos na comunicação humana, comunicação espiritual, enfim. Então, de forma geral, individual, mas sim, são bem proveitosas assim alguns encontros do casal com o diretor espiritual. E tem alguma idade mínima para iniciar a ser dirigido ou não? Que a partir de que vamos dizer, a criança ou o jovem, adolescente se sente apto ou chamado a isso, já é possível. Tem alguma orientação em cima disso? Porque já foi falado que para terminar é quando parou de respirar, mas para iniciar. Uhum. Aí tem muito esse aspecto da maturidade, né, das responsabilidades. Eu indicaria aí essa fase aí da adolescência para a fase adulta, né? Então, aí quando começasse as responsabilidades dos estudos, trabalho, né? Quando começa também esse tempo aí do namoro. Então, quando começa aí essa fase da adolescência, a fase adulta, aí é um bom período para se começar a ordenar a vida, né, com um diretor espiritual. Maravilha. Baita, hein, Bais? Que coisa, hein? Show de bola. Hoje a gente conversou sobre a direção espiritual aqui na série Espiritualidade. A gente falou sobre o que é, o que não é direção espiritual, o que a gente pode ou não pode fazer, os objetivos, a função do diretor e também do dirigido, enfim, vários assuntos que esclarecem, e como a gente já falou antes, assim, se você não tem um diretor, busca um diretor espiritual, porque isso vai te ajudar a crescer bastante em santidade. Mas como é que o povo consegue nos encontrar? @materpodcast. Opa, se ligar o microfone, vai. Precisamos do microfone. @materpodcast em todas as plataformas aí, Spotify, YouTube, Instagram. Acompanha a gente, curte, compartilha. Tem alguém que me perguntou o que era direção espiritual. Manda o que é direção espiritual pra pessoa. Mas tem lá o assunto, não sei que dia que pode comer carne, que não... Tem lá sobre isso. Amor humano, amor de... Tem também, tem um monte de assunto já. Então aproveita isso, manda para as pessoas, ajuda bastante a gente se vocês compartilharem no Instagram, marcar o @materpodcast, a gente vai repostando também. Uhum. A gente está reforçando agora as nossas redes sociais também para dar um up aí, para a gente aparecer mais e estar mais conectado com aquilo que vocês querem também. Deem dicas de episódios, a gente está fazendo essa série sobre espiritualidade, mas nada impede que a gente acrescente nela um tema, alguma coisa que tu tá achando interessante, que tu acha que é importante. A gente tem algumas dicas já. Eu tô pensando já em algumas séries que a gente vai fazer especiais também de vídeos, alguma coisa. Mas
Lá no Spotify também tem uma pergunta: qual é a tua dica de assunto para o próximo episódio? Clica lá e manda as dicas. A gente está olhando lá, todo episódio a gente olha para ver quais são os temas, para a gente ver para onde a gente vai, ou se o que a gente já pensou já é o que vocês estão pensando também. Então manda pra gente aí no @materpodcast em todas as plataformas. Show de bola. Padre, o que tu tem para nos dizer pra gente ler? Já que a gente gosta de ler, nossos ouvintes também amam ler, então manda aí o que nós podemos ler. O meu livro... Não, tô teu livro. Esse livro estará disponível o materialzinho ali, o caderninho, né, de vida espiritual, que vamos divulgar aí mais pra frente. Mas a dica de leitura, né, que agora está traduzido para o português, acho que há 1 a 2 anos, antes só tinha em espanhol, que é sobre o tema de direção espiritual, e o título é Para Chegar ao Porto, o sentido da direção espiritual. Então, para chegar ao porto, o sentido da direção espiritual de um grande escritor católico, Francisco Carvajal. Tá? E no Brasil, editado pela Cultor do Livro. Maravilha, baita dica. Show então, aí. Bom, você nos ouve só em áudio, porque não tem como ouvir só ouvir em um vídeo. Até dá, né, ouvir o vídeo, mas tem que assistir também o vídeo. A gente não grava em vídeo aí, porque realmente é uma proposta inicial desse nosso a logística temporada. Também é maior, é mais complexa. A primeira temporada do podcast, a ideia justamente foi essa. Então não se apavore se tua TV tá com a imagem travada, importante... Não travou. Não travou, é isso mesmo, assim. E aí faz com que também a gente consiga facilidade, assim, né? Como o Bais falou, na logística, né? Então a gente te espera para os próximos episódios. Já estão aí alguns temas já preparados para que você possa também acompanhar. Como o Bais falou também, só frisando aí, manda a tua dica, a tua sugestão de episódios para que a gente possa montar pauta aí e trabalhar nos próximos programas. Padre, para a gente finalizar, nada melhor do que a benção. Bens de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, Padre. Valeu, Bais. Valeu. Obrigado. Nos encontramos nos próximos episódios no Mater Podcast. Um abraço. Deus abençoe.